Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Desenvolvimento de Sistemas, né? Ciência da Computação. Aqui quem fala é o professor Sidney. Vamos mais uma vez aqui na nossa sala de aula falar sobre fundamentos de arquitetura, né? Vamos retomar ali a parte 1, a qual o professor parou a aula anterior, né? Tem uma atividade também e a gente começa com a arquitetura a parte 2, tá ok? Todo mundo me ouvindo aí, dá um salve, professor, aí, dá um joinha, dá um oi. Quem está conectado aí, está me ouvindo bem? Vamos de aula? Como que vocês estão? Vamos lá, turminha? Então, a gente falou na aula anterior, a gente parou nesse ponto aqui, né? A gente viu sobre arquitetura, que é a parte do sistema do computador, é um modelo de organização da parte funcional do hardware, né? Então ela tem toda aquela parte da estrutura ali que faz funcionar o computador, né? Temos os componentes conectados na placa ali, né? A placa mãe, né? Temos os processadores, memórias, né? As memórias voláteis, não voláteis, tem, né? A alimentação dela, a fonte, tem todos os componentes ali, né? E depois tem os componentes que são externos, né? Que fazem parte do hardware ainda também. O monitor, né? Teclado, mouse, essas questões todas aí. Mas a gente viu sobre a estrutura ali, né? A gente viu o conceito sobre o que é ali a parte da arquitetura dos sistemas. Eu vou passar o vídeo ali de novo para a gente relembrar esse momento aí e a gente tem uma atividade para fazer daí, tá ok? Eu vou passar um vídeo agora para eles, daí vai ter uma atividade para a gente fazer aí, tá bom? Olá, vamos aprender? Nesta aula, você vai conhecer conceitos da arquitetura de computação. Além disso, vamos recordar alguns pontos que você já viu em sala de aula. Um computador é uma máquina, ou seja, um conjunto de partes eletrônicas e eletromecânicas capaz de coletar, manipular e fornecer sistematicamente os resultados da manipulação de dados para determinado propósito. Um computador é composto por um hardware e um software. Vamos ver a definição de cada um deles? Hardware é o nome que se dá para a parte física do computador. É tudo que você pode tocar: mouse, teclado, caixas de som, placas, fios e componentes em geral. Já o software é o nome que se dá a toda a parte lógica do computador, ou seja, os programas que você vê funcionar na tela do computador. Sem o software, o computador é inútil. Embora tenham ocorrido revolucionárias transformações na área da eletrônica, o microcomputador de hoje ainda mantém a concepção funcional dos primeiros computadores eletrônicos. A arquitetura de computadores é um estudo fundamental quando se trata de sistemas de computação, pois ela estabelece a estrutura, organização e funcionamento do processamento dos dados inseridos ou requeridos. Basicamente, tudo gira em torno do processador. Os componentes básicos de um computador são: Unidade Central de Processamento, em inglês, Central Processing Unit, CPU, responsável por realizar as operações precisas. Vamos ver quais são eles? A memória principal, que é uma área de trabalho para o armazenamento das informações que serão processadas. Os dispositivos de entrada e saída, importantíssimos para o recebimento e exibição de informações, bem como o armazenamento delas. E o sistema de interconexão, pelo qual os dispositivos podem se comunicar e trocar dados. Em resumo, para processar dados, enviamos informações via dispositivos de entrada, que são enviados para uma memória principal, que então passará tais informações ao processador. Além disso, após todo o trabalho de processamento, é muito importante que exista um local para o armazenamento daquilo que foi processado. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Bons estudos! Isso aí, turma. Voltamos aqui. Conseguiram entender o vídeo bem ali?
Quem conseguiu compreender certinho ali, ó, tem o QR Code ali se quiser ver no celular, baixar de novo, assistir, tá? E a gente vai ter uma questão agora aqui, 5 minutinhos dentro da sala de aula. Aí o professor já aproveita e já resolve essa questão ali da avaliação. Então a gente vai ter aqui, ó, esse questionário para responder na sala de aula. 5 minutinhos. Você pode ficar em dupla, responder em dupla, né? Vai valer nota também, tá bom? Então já vai estar lá no Google Class. E 5 minutinhos pra gente resolver aí, tá bom?
E aí, turma? Voltando aqui, professor, 5 minutinhos ali cronometrado, deu certo. O professor está acompanhando ali em tempo real ali, não foi lançado nenhuma atividade lá ainda no Google Class, tá? Ninguém ainda concluiu. Como que tá aí? Vocês conseguiram fazer? O professor vai tocar a aula aqui, tá? A gente vai fazer essa, como o professor sempre faz, né? Faz a pergunta e daí a gente já faz uma resposta comentada, tá bem? Vamos lá. O que você entende em relação ao termo arquitetura de computadores, né? Essa questão aqui a gente passou para você responder com as suas palavras, tá? O professor quer avaliar você. A gente deu na aula anterior, arquitetura parte 1, a gente vai continuar ela agora aqui com essa atividade e vamos para arquitetura parte 2. Então esse conceito aqui já era para você ter ele já guardado, tá? Porque a gente deu aula. Por isso que a gente fala, é importante você participar da aula, é importante você prestar atenção, sabe? Se você não só prestar atenção na aula, você não precisa nem fazer outra coisa na prova, você já vai tirar nota boa na prova. Prestando atenção, não precisa nem fazer estudar extra, ler de novo o material, nada. Se prestou atenção na aula, tá certo, já o conceito já está dado, já consegue absorver, tá? Então eu preciso da atenção de vocês nesse momento. Então vamos lá nessa resposta aí. Tá bom? Vamos interagindo ali, chama no chat, pergunta pro professor, critica o professor se precisar criticar, chama o professor aí junto com vocês. Eu preciso que vocês me dêem esse feedback, que vocês retornem. Senão não tem motivo a aula, né? A aula, a gente está praticamente com aula ao vivo, né? Como se eu estivesse aí com vocês dentro da sala de aula, só que desse jeito daí não funciona. Então a gente faz vídeo, grava e manda para vocês depois. Tá bom? Vamos lá. Então a primeira pergunta é lá, o que vocês entendem em relação ao termo arquitetura de computadores? Né? Vou ler as perguntas e depois a gente vai para as respostas. A 2 é, quais os componentes de um sistema, né, de computador que foram citados? A terceira, mais uma vez, nos deparamos com o termo software. Qual a importância que foi dado a este termo? Vamos às respostas aqui com o professor? Então, assim, a resposta da 1 ali, ó. O que você entende em relação ao termo arquitetura refere-se aos atributos que possuem impacto direto sobre a execução lógica do computador, né? Esses componentes ali que fazem a parte lógica do computador, né? A RAM ali, o CPU, né? Tá bom? Quais os componentes de um sistema de computador foram citados? A gente citou ali a CPU, né? Que é essa é a resposta lá da primeira, né? Que é ela que executa a parte lógica de todo esse processo do sistema, né? A memória principal, dispositivos de entrada, né? A memória principal é a RAM, dispositivos de entrada ali, saída de dados e barramentos de comunicação, né? São teclados, mouses, os monitores, tá? Essa seria a resposta aqui que você teria que ter no conceito para você se dar bem aí e entender desse conteúdo, tá? Numa prova ou numa entrevista de emprego, na tua vida aí como profissional dessa área, tá ok? Entendido essa parte aí? Vou dar mais uns 2 minutinhos aqui para vocês absorverem essa resposta, tá? E vocês me dão a resposta de vocês lá no chat, lá. No chat não, no Google Class, tá? Tá ok?
Isso aí, turma. Voltando aqui de novo, tá? Então essa parte para mim tá resolvido, tá ok? As respostas que o professor espera de você está dentro desse conceito aqui. Claro que você vai responder como você entendeu e com a sua resposta, tá? Tá ok? Combinado assim? Então posta essa atividade, levanta ela lá no Google Class para você ganhar nota, tá? Tem gente aí que não foi tão bem assim nas avaliações ou não vai ser na próxima e já consegue garantir aí essas atividades aí com o professor para ajudar na recuperação da nota. Tá ok? Vamos lá, bora. Então, a resposta da 3 aqui ficou faltando, né? Mais um minutinho aí para você absorver. Lá, ó. Mais uma vez deparamos com o termo software. Qual a importância que foi dada ao termo, né? Então, software são programas que você vê funcionar na tela e que dão vida ao computador. Sem um software adequado às suas necessidades, né? O computador, por mais bem equipado e avançado que seja, é completamente inútil, né? Então, o software ali é a nossa comunicação com a máquina, né? Lembrando que a máquina é a linguagem somente de máquina, ela não entende o que a gente quer, e o software faz esse papel aí de interpretar a gente ali, né? Codificar a nossa linguagem para a linguagem da máquina e ser executadas as nossas tarefas, né, que a gente precisa ali durante o dia do uso das máquinas, dos computadores, né, do celular e todas as questões de hardware que usam software. Tá ok? Então aqui eu acredito que dá mais uns minutinhos aqui para você ver essa tela. Você pode dar print aí, você pode voltar na aula depois, que vai estar disponível lá também no Google Class, vai estar gravado, tá bom? Então a gente não pode se demorar muito aqui, pedir. Ok, então essa parte da atividade do professor é resolvida, tá? Eu acredito que agora deu tempo aí pra gente concluir essa parte que estava faltando da aula anterior, tá? Então aqui, como se constrói o computador, né? A gente vai responder junto aqui, ó. É verdade que a palavra arquitetura, né, remete à construção e edificações feitas pelo ser humano. Isso é uma palavra lógica, né? Já a computação trata-se de forma como se constrói um computador, né? Então a mesma palavra, né, o nosso português é assim, a mesma palavra usada para dois tipos aqui de arquiteturas, né? E nós falamos então hoje até esse momento sobre arquitetura de computadores. Com esse conhecimento podemos entender que né, até o mesmo motivo de um determinado computador não funcionar corretamente. Então, com esse conceito que o professor passou para vocês aqui agora, então você tem que ter esse conceito dentro de você. Por que às vezes o meu computador não funciona direito, né? Ou por que ele tem que funcionar com um desempenho melhor, né? Quais que são as possibilidades que eu posso fazer, o que eu posso mexer nele. Então, você tem que ter esse conhecimento de entender como funciona a tua máquina, né? As partes, os componentes ali necessários para ela funcionar, né? Por que às vezes ela trava, que ela não trava. É questão do software, é questão do hardware, né? Então a gente tem que entender toda essa parte da arquitetura primeiro ali, a primeira camada, né? Que é ali a parte do hardware, né? E a gente deixar a importância também que o software também ele faz parte dessa comunicação nossa com o hardware, só que o hardware ele tem que estar muito bem estruturado, muito bem equipado, né? Não adianta você pedir uma execução ali de um software mais potente, né? Por exemplo, quem usa aí edição de vídeos, né? Ou edição de imagem, se a gente vai fazer com hardware que tem um desempenho baixo, né? O software ele não vai conseguir comunicar
Ele vai fazer um pedido para o hardware, para o computador, e o computador não vai conseguir executar essa tarefa aí porque ele necessita de mais poder de processamento. Tá ok? Então é um exemplo aí que o professor dá para vocês. Na programação também, né? A gente precisa de máquinas mais robustas ali, com placas, né, dedicadas, separadas para elas ali também, como de vídeo vídeo e fotos também, imagens também precisa de placas de vídeo dedicadas, né, ou potentes ali para realizar essas funções. Tá ok? Sobre um profissional de TI, né, ao qual você se dispôs a estar estudando nesse momento, eu entendo que você quer entrar nesse mercado, se tornar um profissional de TI, né? Então, para um profissional de tecnologia de informação, né, o chamado de TI, conhecer a arquitetura de um computador é tão importante quanto um médico conhecer a anatomia humana, né? E eu volto a falar para vocês aqui, frisar aqui, eu não gosto de comparar a tecnologia, né, a profissão de TI, de programador, ou qualquer área afim, como uma profissão de médico, né? Porque o médico mexe com pessoas e a gente mexe com máquinas, né? Mas no nível de esforço, de estudo, de dedicação, a gente anda junto ali. Porque o profissional de TI ele tem que estar estudando o tempo todo, né? Ele tem que ter esse conhecimento o tempo todo dentro dele, conhecer a parte estrutural, como um médico conhece a anatomia humana, né? O corpo. Quem é da área da TI também precisa conhecer a anatomia do computador, né? Toda a parte ali, os integrantes do sistema, ali, como a gente viu na arquitetura. Então, conhecer a estrutura de um computador auxilia, né, a você entender melhor as formas de proteger os dados armazenados, bem como configurar a máquina para atender as demandas necessárias. Lembra que o professor falou? Você tem um poder na tua mão ali imenso, que o computador pode resolver tarefas complicadas, difíceis que você não conseguiria fazer. Porém, você tem que saber pedir ela através de um software, só que também quando o software pedir, você tem que ter o requisito necessário, né, para atender aquela demanda, a configuração necessária para atender aquela demanda. Então, tudo isso aí é conhecimento do profissional de TI. Ele tem que ter esse conhecimento para falar assim, essa máquina vai suprir tua necessidade, essa máquina não vai suprir tua necessidade, por causa disso, daquilo, por causa do hardware que está nela. Então você tem que ter essa leitura de quando alguém for pedir para você, um cliente, ou até para você mesmo, né? Eu vou fazer uma máquina, eu preciso jogar, né? Preciso de uma máquina de gamer. Então, assim, você já tem que ter esse conhecimento que não vai ser qualquer máquina que você vai montar. Você vai ter que ter uma placa ali específica, que ela receba o hardware mais potente ali de processamento, né? Então você tem que ter todas as informações, tanto de memória que você vai precisar para rodar aquilo ali, uma placa de vídeo que você vai precisar para rodar aquilo ali, a fonte de alimentação necessária que você vai precisar para alimentar todo esse sistema teu. Então esse conhecimento é muito importante. É muito importante conhecer cada componente do computador de forma isolada e depois entender como cada um dessas partes integrantes entre si funcionam. E sim, como na medicina, quando falamos de órgãos e sistemas, bem comparado à medicina do corpo humano, a gente também tem que conhecer a parte do corpo ali, do hardware, né, do computador, tá bom? Assim também podemos fazer uma analogia do corpo humano, né? Então assim, o computador tem coração, né? Tem lá o processamento dele, a mente, né? Então você tem que entender todo esse processo aí e tentar trazer para a realidade ali, da tua realidade como profissional de TI. Tá ok? Tá tudo bem aí, turma? Tudo bem? Posso continuar, Gabriel? Olá, tudo bem aí? Tá bom. Ana, bom que você me respondeu. Compreendeu bem ali a parte ali que o professor explicou sobre a importância de ter todo esse conhecimento ali do hardware, da arquitetura dele, como se fosse um corpo humano, como se fôssemos nós, os médicos da máquina? Compreendido? Me dá ok aí, tá? Eu vou passar essa atividade aqui, depois eu passo para vocês, tá? Senão a gente vai consumir muito tempo ali da nossa aula,
E a aula tem conteúdo importante ainda. Então, a história da informática, né, confunde-se com a própria história humana. Voltando aqui para a história, conceituando aqui, fazendo um comparativo entre humanos e máquinas, né? Claro que a gente não deve fazer isso dessa forma, né? Porque humano sempre vai ser humano, a gente tem que ter essa parte dentro de nós da humanidade. Mas as máquinas também precisam requerer esses cuidados, a gente ter essas comparações. Então, a história da informática confunde-se com a própria história humana, né? Concebendo-se como sendo ciência da informação. Então, nós temos a ciência, e a ciência, né, engloba várias coisas aí. Então, nós temos a nossa própria ciência, né? A ciência da informação. Então, podemos ver que, assim como existe profissional preocupado com o estudo da estrutura humana, né, haverá um profissional também preocupado com o estudo do computador, das máquinas, né? Então, aquele que proporciona inúmeros benefícios para a sociedade. Então, da mesma maneira que o médico proporciona benefícios para a saúde lá, nossa, para a nossa saúde, né, para a humanidade, há as pessoas que estudam a ciência da informação, né, que promovem esse cuidado aí com os computadores, a evolução e o cuidado das máquinas, também proporcionam inúmeros benefícios para nós, para a nossa sociedade, tá ok? Então, é muito importante isso aí, você se dedicar a essa ciência, né? É uma ciência tão dedicada como qualquer outra aí que existe, né? E tão importante também, tá? Porque a evolução nossa depende disso. Até a parte da questão médica, da saúde, né? Com a evolução das máquinas, né? Hoje nós temos operações feitas com robô. Então precisa de médicos que, além de ser profissionais na área humana, entender toda essa parte, né, do corpo humano, da fisiologia do ser humano, tudo, ele precisa entender agora um pouco da tecnologia, porque ele vai colocar todo o conhecimento dele como um software, né, para gerenciar uma máquina, um robô, para fazer uma cirurgia. Então, assim, a tecnologia, né, está evoluindo de tanto tamanho que traz inúmeros benefícios para nós como sociedade, né? Sem falar que hoje você não vive sem um computador, né? Você não vive hoje sem um celular, você não vive hoje sem a internet, né? Então, a gente tem que dar importância para isso, estudar para isso, e o mercado é muito grande para isso, sabe? Os salários são bem prometedores, carreira financeira ali dá um salto muito bom ali para quem quer ser bem sucedido financeiramente, né? Por que não só estudar ciência da computação? Por que não estudar ciência da informação? Por que não ser programador ou alguém da área da TI, né? A gente não precisa ser médicos, advogados, engenheiros, né? A gente pode ter engenharia também, né? Na parte da informática, né? Da tecnologia. Mas a gente tem que dar valor ali também quem gosta dessa área, porque é uma área bem prometedora, assim. E é gostoso de trabalhar nessa área. É vantajoso e você é beneficiado também financeiramente com isso. Então, na aula aqui, até nesse momento, a gente tem mais uma etapa ainda, até as 9 horas eu estou com vocês. A gente aprendeu sobre o estado de arquitetura de um computador, né? É muito importante para a área profissional de TI, então é muito importante você entender essa parte de arquitetura. Então, a gente teve 2 etapas, né, da arquitetura, parte 1. A aula anterior que a gente teve, né, do outro dia, de uma outra quarta-feira passada, e terminamos hoje o conceito nessa aula aqui, né, de hoje, dia 30. Então a gente viu também que podemos construir um computador, mas não aprendemos a construir um computador, mas conseguimos conhecer as suas partes, né? Então, assim, se a gente estivesse num laboratório, eu tivesse presencial com vocês, a gente ia destronchar aí um computador, né? A gente ia desmontar e montá-lo para vocês conhecerem essa parte de construção. Porém, a gente viu ali suficiente para entender como funcionam essas partes, né? Tá bom? Então, conhecemos também a arquitetura de computadores e entendemos também como cada componente isolado funciona. Quem tiver dificuldade de lembrar, entra lá no Google Class, na aula de quarta-feira passada, não lembro que dia que era quarta-feira passada, se era 23, se eu não me engano, tem lá gravada a aula, tem vários vídeos lá que a gente passou sobre a parte dos componentes dos computadores, tem um material de apoio para vocês, e qualquer coisa também vocês podem perguntar ao professor, o professor reforça esse conteúdo com vocês. Tá ok? No dia 23 mesmo, e tá lá no nosso encontro lá, se eu não me engano é o 5º encontro nosso, o passado,
tá? Então vai estar disponível lá para vocês já, não tá agora, já estava já disponível para vocês já faz alguns dias, tá bom? Então continuamos aqui as referências que o professor usou para essa parte da aula, tá? E a gente vai continuar aqui agora com a parte 2, tá? Continua conectado comigo aí, por favor, eu preciso da tua atenção, tá? Se tiver alguma dificuldade aí, me pontua, me chama no chat ali, pede pro Gabriel me acenar aí. A gente precisa estar bem conectados aí para a gente aprender esse conteúdo, né? Você aprende aí comigo, eu aprendo com você, só que eu preciso estar conectado com você. Então a gente vai aqui para a parte 2 dos fundamentos de arquitetura, tá bom? E nesta etapa aqui nós vamos compreender os fundamentos básicos da arquitetura do computador, né? É uma complementação da parte 1, e a gente vai reconhecer os termos comuns empregados na arquitetura dos computadores. Tá ok? Bora lá então? Então aqui um momento para a gente refletir aí, né? Uns minutinhos para a gente parar, refletir e pensar. A frase é o seguinte: sabendo que o termo arquitetura, né, remete ao estudo e modelagem da estrutura de um ambiente físico, podemos rapidamente entender que a arquitetura de computadores refere-se ao estudo da estrutura de computadores, né? Repetindo, sabendo que o termo arquitetura remete ao estudo de modelagem da estrutura do ambiente físico, então a gente viu sobre isso um pouco também na aula, né, do conteúdo anterior da parte 1, podemos rapidamente entender que a arquitetura de computadores refere-se ao estudo da estrutura de computadores, tá? Um minutinho aí para vocês absorverem esse pensamento aí e tentar entrar na aula junto comigo aí, tá bom? Um minutinho aí para vocês. Então lá de novo aqui, né, nesse momento que a gente usou ali para refletir sobre isso, a gente vai continuar ainda, tem mais uma parte aqui desse momento, né, aqui ó, porém não é só uma estrutura física de computador que deve ser observada, mas também a estrutura lógica. Então preste bem atenção sobre essa frase aqui ó, o que nos remete ao hardware e ao software, né, comparando ao mundo não digital, podemos pensar em construção civis, construções artísticas que podem muito bem se misturar, né? Então a gente aqui, esse momento, hoje a gente pensar sobre isso, né? Fazer uma comparação ali, né? Então a gente tem que preocupar também, observar também a estrutura lógica, né? Então a gente tem que ali cuidar do hardware, mas também temos que observar o software, né? Então, graças à evolução do hardware, a gente também teve uma evolução do software, aonde nós podemos chegar hoje, nesse momento que nós estamos, né, podendo falar, eu aqui de Curitiba, vocês aí em Maringá, conectados aí pela internet, né, quase em tempo real. Tem um delayzinho de alguns segundos aí, mas é tempo real mesmo, praticamente. A gente tem um celular na mão, pode se comunicar um com o outro.
Então toda a estrutura de hardware, a evolução do hardware nos proporcionou isso, né? Então esse momento para a gente refletir aí e pensar e discutir sobre isso aí, tá bom? Por que é importante compreender a arquitetura de computadores, incluindo tanto a estrutura física quanto a lógica, né? Então compreender a arquitetura de computadores é importante porque auxilia profissionais da área da TI, né, a projetar e otimizar os sistemas de computadores, né, deixarem eles mais eficientes, mais robustos, né, adaptáveis às necessidades do usuário. Então nossa preocupação sempre vai ser como o computador vai responder ao usuário, né? Nosso cliente aqui sempre vai ser o outro lado, né? Sempre o usuário, né? O software faz, ele vende, ele produz, ele é estruturado pensando em você, pensando no usuário, no cliente, né? O hardware, ele precisa também pensar dessa maneira, né? Que ele precisa responder ao que o software está pedindo, que está representando o usuário naquele momento, né? O cliente. Então o software está representando o cliente nesse momento e o hardware precisa responder. Por isso a importância do profissional de TI ele otimizar esse sistema, deixar esse sistema eficiente para responder certas demandas, né, no mercado, né, ser adaptável às necessidades. Claro, você também tem que avaliar o seguinte: se você tem uma demanda baixa, né, para o computador, para o hardware, não tem necessidade de você investir um hardware muito robusto ali, muito dinheiro, para tarefas fáceis, né? Como eu vou mexer no Word, entrar na internet e fazer uma planilha no Excel. Você não precisa gastar ali fortunas com processamento bom, com memória, né? Com placa de vídeo, se você não vai ter essa necessidade, essa demanda ali pro hardware, né? Ao contrário também. Se você tem um computador ali mais fraco, mais mediano, mais para estudo ali, e você quer fazer edição de vídeo, quer jogar, você não vai conseguir, né? Ele não supre a necessidade do usuário, né? Ele não consegue responder a demanda que é solicitada para ele. Então, o profissional de TI ele tem que compreender todas essas questões e ele que é o responsável de gerenciar isso e proporcionar esse final aí para o cliente, tá ok? Eu vou dar uma olhada aqui no chat só um minutinho. Ah, sim, boa pergunta. O Vitor perguntou, né, sobre o sistema operacional, né, do Windows 10 para o 11, né, que diz que o profissional ele é responsável por otimizar o sistema, né? Então a questão é o seguinte: muitas das vezes as atualizações dos softwares o usuário acaba nem percebendo a diferença. Porque assim, ó, o hardware ele vai atualizando, sabe, Vitor? O hardware ele vai atualizando, a exigência do mercado vai exigindo alguns tipos de segurança, alguns tipos de velocidade, algumas demandas diferentes. O mercado ele vai exigindo isso, o hardware vai proporcionando isso, e o sistema operacional, o software, ele tem que ser atualizado, sabe? Então, assim, quando ele acontece essa atualização, normalmente, às vezes que acontece isso, é para corrigir essas questões aí. É para resolver essas questões aí. Então, assim, para o usuário acaba não mudando nada. Mas às vezes a parte da segurança mudou. A parte de como ele faz o gerenciamento disso muda. A parte do código ali, a gente acaba não percebendo muito, sabe? Mas tem uma estruturação melhor, tem uma leitura melhor, ele vai fazer mais rápido. Então, um exemplo aconteceu com o iPhone. Muitas pessoas criticando o iPhone 16, né? Falando que o 15 ainda ele supre a nossa necessidade e que é tudo a mesma coisa. Que o 14, o 15 e o 16 é tudo a mesma coisa. Em questão de hardware, eu vou falar que, em questão de aparência, eu vou falar para você que sim, que são todos iguais. Em questão de hardware, já não são iguais, né? Tem a evolução do hardware aí. E em questão de software, também tem a evolução do software. Só que com o usuário, ele não percebe, porque a aparência está a mesma coisa, né? O hardware mudou, ele está mais robusto, ele supre algumas funções diferentes que antes ele não fazia. Às vezes é uma função simples, né, de câmera, uma função simples de inteligência artificial, que você acaba não sentindo ali, mas precisa de uma evolução. Então precisa de uma atualização do sistema operacional, né?
a iOS faz atualização 18, agora tem a 18.1, tem 18.2, daqui a pouco ela vai lançar a 19. E você acaba falando assim, meu Deus, não tem diferença nenhuma. Tem essas atualizações que precisam ser feitas para otimizar o sistema. Então, essa otimização que acontece, sabe? Esse tipo de processo que acontece para otimizar o sistema. Às vezes lá está dando uma falha na comunicação de segurança. Então, precisa atualizar o sistema. O Windows 10 ele foi preparado agora para esse mercado novo, do hardware novo, né? A internet, a velocidade da internet, todas essas questões, né? O software ele evolui, né? Então, para acompanhar o hardware, tá ok? Não sei se eu respondi mais ou menos o que você queria saber, mas é nessa linha de raciocínio aí que acontece as evoluções, as atualizações de sistema operacional, tá bom? O mercado ele mudou, né? Nós temos a inteligência artificial aí agora rodando, funcionando, então tem a necessidade sim do sistema operacional atualizar, né? Nós temos o Copilot, né? O Copilot é a inteligência artificial do Windows agora nesse momento, né? Então teve atualização importante, sim, e atualização de segurança também. Cada vez que o Windows ele é atualizado, ele vem com um sistema de segurança um pouco melhor, né? Então, corrigindo alguns bugs também do sistema anterior, e sempre vai ter que estar atualizando. Não fique espantado se daqui a pouco sair o 12 e o Windows está sempre atualizando. Por isso que a gente não recomenda, quando sai uma atualização recente, você já baixar ele e já usar. Sempre é recomendado esperar um pouco, porque na primeira atualização ali, no lançamento, sempre acontecem algumas falhas, alguns erros, alguns bugs, que são corrigidos posteriormente nas releases, né? Nas atualizações seguintes. Tá ok? Vamos lá para a aula então. O professor vai passar um vídeo, parte 2 da arquitetura agora para vocês, tá? Olá, vamos aprender? Nesta aula você vai aprender sobre um dos estudos mais importantes do sistema de computação, a arquitetura de computadores. Vamos lá? O termo arquitetura tem a ver com a relação que os componentes do computador possuem, partindo do ponto de vista do programador. Cada componente funciona de determinada maneira e cabe ao programador conhecer a estrutura do sistema. A missão é entender as trocas de dados entre os componentes, além das conexões que compõem o sistema. Primeiro, vamos relembrar o que é hardware e software. Essas duas partes trabalham em conjunto para executar as tarefas do sistema. O hardware é responsável por exercer as funções de um sistema de computação. Esses dispositivos trabalham sozinhos ou em conjunto. Por outro lado, o software é o conjunto de instruções que o hardware executa para alcançar os objetivos. Por isso, o computador deve ter dispositivos de entrada e saída que efetuem comandos e apresentem ações. Esses dispositivos formam uma unidade que toma conta dos cálculos lógicos e produz respostas aos comandos. Além disso, o sistema deve ter um componente que gerencia as funções do computador, organizando as entradas e saídas, o processamento e o controle da unidade. Por isso, conhecer a arquitetura do computador e suas partes é fundamental para entender os processos e os modelos de operação. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Bons estudos! Então voltamos aqui, vimos a parte 2, né, o vídeo 2 da parte de arquitetura, tá? E aqui tem mais um momento aqui pra gente de atividade, tá? E essa atividade, então, aqui com essa atividade o professor encerra, né, esse conteúdo aqui até esse ponto. A gente vai continuar na próxima aula daí, né, após as perguntas que a gente vai falar sobre processador na próxima aula, tá ok? Então voltando aqui na pergunta. Então o professor vai dar 5 minutinhos para vocês aí e eu já entrego a aula, né? Já entrego a aula, deixo aí o slide aberto para vocês, né? Vou deixar disponível também de novo lá no Google Class. Já tem a atividade 1 da aula de hoje e essa é a atividade 2 da aula de hoje, tá?
Então, eu vou deixar essa atividade aqui, a gente vem com a resposta dela na próxima aula, tá bom? Então aí eu vou entregar para vocês a aula até 9 horas e vocês têm aí 5 minutos aí, que é o restante, até as 9 horas eu entrego a aula para responder esse questionário para mim, essas perguntas, tá? A gente volta retomando essa aula no próximo encontro, na quarta-feira que vem. Então, da minha parte aqui vai ficar aberto ainda aí, vai ficar conectado até as 9 horas, com a pergunta aberta para vocês aí, mas da minha parte aqui da aula de hoje é isso aí, tá? Então, até mais, até o próximo encontro. Bons estudos!